E estamos aqui para falar da nossa cultura. Somos um povo cigano. Eu sou Valéria Sbano. E eu sou Roy Sbano. Somos descendentes de família cigana do clã Calderache. A família Sbano tem muita honra de representar essa cultura. Mas, além disso, temos também, na fusão da nossa arte, da nossa história e da cultura, o circo que cruzou o nosso caminho em nossas vidas, que para nós foi um grande presente do nosso Pai Maior e de Santa Sara Kali. Nos deu grandes oportunidades. O circo, a oportunidade de estar dentro da lona do circo, né? Do tradicional mundo circense. E também do detalhe de estar mudando de praça em praça, que é o que a gente também carrega no sangue, né? Como todos sabem, o cigano, o nômade. Então o circo vem de uma forma favorável para o povo cigano, né? E onde a gente começa não só a viver dentro do circo, das barracas, né? Como antigamente. Não existiam os trailers, como, né, a gente morava em barraca mesmo. E daí a gente teve a oportunidade de aprender muitas coisas dentro do circo, da arte do circo, né? Nós, como circenses e crianças, às vezes me perguntam, nossa, como você faz isso? Eu falo, eu não lembro. Porque era a nossa brincadeira. Lá atrás, a gente brincava com as bolinhas e depois nos tornamos malabaristas. A gente brincava com equilíbrio, com o pratinho. A gente brincava também de subir nas cordas. Hoje também somos trapezistas. Então isso tudo foi muito bom, né? Para a nossa arte, para a nossa cultura e para o nosso momento atual, onde a gente ainda pode estar mostrando a nossa cultura e a arte circense. E vocês perguntam, como é que o Sbano entrou em contato com o circo? Família Sbano, ciganos Calderaches, originários da Sérvia. O último país que nós estávamos antes de vir para o Brasil era a Itália, próximo à Primeira Guerra Mundial. Em 1890, os Sbano pegam um navio na Itália, na classe inferior, né, que a gente costuma dizer, porque éramos humildes. Fugimos da guerra, fugimos da Europa e chegamos no Rio de Janeiro. Ciganos Calderache, por quê? Nós trabalhávamos naquela época com cobre, bronze e ferro. E nós fazíamos na Europa, meu povo, para sobreviver na Europa, trabalhava fazendo brasões, peças de artes, onde eram vendidas para grandes senhores, grandes famílias poderosas da Europa. Só que a gente veio da Itália e nós viemos para o Brasil, um país pobre também naquela época. Quem ia se interessar ou quem poderia comprar as peças que os Calderaches Sbano faziam? E chegamos no Brasil, tivemos que sobreviver, tivemos que nos adaptar e então deixamos de fazer as peças de artes para fazer, junto com toda essa história também de sermos artesãos, começamos a fazer para sobreviver tachos, bules, panelas, talheres. E do Rio de Janeiro descíamos rumo a São Paulo, nas nossas carroças, parando em fazendas, em lugares, vendendo então as nossas peças trabalhadas com a parte artesanal. Nessa caminhada até São Paulo, nós chegamos em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Em Guaratinguetá, nós ficamos um bom tempo acampados,
trabalhando. Nesse momento, Zurka e Piccoli Sbano, que eram os dois irmãos, muito ligados à arte e à comunicação, foram convidados para trabalhar no teatro local da cidade. Então foi a primeira vez que Zurka, meu tio, e Piccoli Sbano, meu pai, nosso pai, se encontraram com o Teatro Mambembe de Guaratinguetá. E naquela arte, eles começavam a trabalhar e a se apresentar na cidade, ou mesmo em espaços turísticos, cinemas antigos, até que chega um circo em Guaratinguetá. E o que acontece? A companhia que Zurka e meu pai estavam, pediram para esse circo para que se apresentassem, levando a sua peça teatral, que eles já faziam na cidadezinha de Guará, no circo. Esse foi o momento mágico em 1894, no antigo Circo do Pelado. Antigamente, o circo era reconhecido assim, era o Circo Nova York, mas era o Circo do Pelado. Pelado por quê? Porque Pelado era o nome do palhaço que trabalhava nesse circo. Os Sbano, então, foram e atuaram no circo. E naquele momento, no encontro da nossa cultura circense, junto com a fusão da nossa cultura tradicional cigana, ali, Piccoli e Zurka se encantaram. E não teve mais como sair debaixo daquela lona, porque o Circo Nova York, então, o dono do circo, convidou nós, né, meu pai, meu tio na época não era nascida, óbvio, para fazer parte da companhia. E aí tudo começou, tudo mágico, que foi a fusão desse grande presente maravilhoso que os hispanos receberam do universo e de Sara e de Deus, que foi o circo na nossa vida. Daí nós começamos a trabalhar com o circo, até que numa época Piccoli e Zurka resolveram montar o Circo Sbano. E surgiu então o circo da família Sbano. Gostaria de lembrar, aproveitando também o que ela está falando, né? Tem muitas pessoas que ainda me perguntam ou que têm uma dúvida, né? Porque o circo antigamente não era só um circo de artistas e de variedades. Era o circo de picadeiro. Era um circo-teatro. Também. Então, era dividido em duas partes, o circo de antigamente. Então, os artistas, eles mostravam suas habilidades, a contorcionista, o apresentador, a banda, porque antigamente era a bandinha circense. O apresentador, com toda aquela frase inicial que todos vocês conhecem, respeitável público, né? Esse início maravilhoso do circo. Essa era a primeira parte. A parte da contorcionista, do malabarista, do mágico e... dos laços e chicotes. Dos laços. E daí fazia um intervalo e arrumava os artistas, a contorcionista, o palhaço, né? Eu lembro toda a companhia do circo, né? Para ir para a segunda parte, que a gente chamava de segunda parte, que era a parte do teatro. E levávamos grandes peças do circo naquela época, como Marcelino Pão e Vinho, Jesus na Casa do Pobre, Jesus de Nazaré, até minha mãe participava e fazia a Cigana Esmeralda, Corcunda de Notre Dame. Mas não somente essas peças, né, esses dramas, também tinha parte, porque no circo, a gente é lógico, o público do circo, a gente costuma falar que não tem idade, não tem mesmo, né? É de 0 até, não tem idade. Então é lógico que a gente também tinha e tem hoje o público-alvo, que é a criança. Então a gente tinha, como tem ainda hoje, espetáculos, né, de finais de semana, o que a gente chama de matinês. Então tínhamos uma matinês e também tinha as peças, as obras infantis. Branca de Neve. Os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho,
e outras, né, que encantavam todas as crianças também. Fora isso, nós tínhamos também a parte do teatro, as comédias, né? Trabalhamos em grandes comédias também no circo. E o circo fez essa fusão no nosso amor, no nosso coração, na nossa alma. E não dava mais para dizer que era cigano sem falar que era de circo, porque a gente era uma coisa só. A gente vivia aquela cultura numa fusão maravilhosa. E o artista circense é aquilo que a gente fala. Ele não tem ego. O artista tradicional circense, ele entra no picadeiro, que para ele é o templo sagrado, onde ele respeita muito, 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 e ele entra lá, e lá é o momento do quê? Dele doar e receber daquele público. É o picadeiro sagrado aonde acontece a entrega do nosso amor a esse público que veio nos prestigiar. A gente doa esse amor, a gente doa essa arte e recebe a alegria, né, de quem nos está assistindo. É uma troca, porque a gente também promove em cada coração que está nos assistindo o reencontro com a sua criança interior. Por isso que o circo é para todas as idades, para quem está disposto a se reconectar com a ilusão, com a fantasia e com sua criança interior. É um mundo mágico, é uma arte simples, sem ego. Ela simplesmente abraça e agrega cada um que estiver disposto a brincar com a gente nesse mundo da fantasia. Você está falando, a gente está começando, né, esse bate-papo, está falando muito do circo de antigamente, né? A gente está lá atrás, onde a gente chama do circo tradicional, né? Como em tudo, como na vida, na arte, em tudo, a gente tem o quê? Evolução, transições ou mudanças. Como, né? Ou adaptações também. Isso. Então, o que ela falou agora é assim, independente da mudança do circo que a gente teve, que a gente tem hoje em dia, tem algumas coisas ainda que não mudam, que é o que ela acabou de falar, essa essência, né? Essa ilusão. Então a gente mudou muita coisa, evoluímos em muita coisa, mas isso a gente conseguiu manter, né? Que é essa ilusão que a gente quer transmitir através do picadeiro de antigamente, né? Onde, né, tudo acontecia dentro do picadeiro, né? E hoje, felizmente, a gente quer causar esse mesmo impacto positivo, né? Buscar essa criança, assim, alegrar, só que não mais só num picadeiro. Em todos os lugares a gente pode fazer e demonstrar essa arte que a gente carrega, por que não, no nosso sangue, sim, né? E felizmente eu sei que muitos, hoje em dia, a gente está tendo oportunidade e a gente abriu esse leque, abriu essa porta para todas as pessoas, né? Não como no circo tradicional que se limitava. Passava de pai para filho a arte, do filho para o neto e assim vai. Hoje se expandiu, hoje todo mundo pode aprender a arte do circo. Como o Roy falou, a gente parou de viajar uma época para estudar, né? A minha mãe não era cigana, minha mãe casou com meu pai que era cigano. E minha mãe tinha toda uma história dela de gadê, ou seja, meus filhos podem ficar na arte, podem cultuar a cultura cigana, mas vão estudar também. Então na nossa família aconteceu essa diferença. No momento da escola, nós paramos de viajar com o circo e nos fixamos em São Paulo. Em São Paulo, nós começamos o nosso estudo, mas também começamos a nossa temporada de shows para sobrevivência, porque nós éramos circenses, era só isso que a gente sabia fazer. Então, quando nós paramos em São Paulo para estudar também, nós começamos a trabalhar não só no picadeiro sagrado, mas fizemos outros picadeiros que transformavam para a gente em sagrado também. Então nós trabalhávamos
em circos que estavam em São Paulo, em bufês infantis, em palanques na rua, em cima de caminhões, ou seja, a gente levava o nosso circo em todos os aspectos porque nós tivemos que nos adaptar. E o circense é isso. O circense é improviso, o circense é adaptação, ele não vive sem isso. E aí nós continuamos aqui em São Paulo trabalhando com a nossa arte, até nos formarmos. Eu sou publicitária, meu irmão é fisioterapeuta, a outra irmã fez direito e a outra processamentos de dados. Sim, nós nos formamos, mas nunca abandonamos e nunca deixou de ser prioridade para a gente a nossa cultura circense e o nosso circo. A Valéria, ela estava falando da oportunidade que a nossa família em específico teve com a questão do estudo, né, que a gente teve a oportunidade de estudar também. E foi a nossa família, porque minha mãe queria isso. Então a gente começou a viver numa casa de verdade, né, deixamos a barraca, né, e começou a construir. E foi muito legal, porque daí a gente teve a oportunidade de aumentar a nossa visão também, mesmo como artista, cigano, circense, era muito importante isso. E daí tivemos a oportunidade de estudar, né? Me formei, ela também, como ela falou. Tive a oportunidade de sair, né? Escapei um pouquinho da família, né? Fiquei quase 20 anos também morando fora. E o legal que ela falou também foi que a gente deixou o picadeiro e lá fora, mesmo, né? Fui jovem em países que eu às vezes não entendia no início, mas assim, eu consegui me sobressair com a arte. Então, felizmente, mesmo lá fora, né, eu tive o circo, foi comigo, ele não ficou para trás, essa arte foi comigo e eu consegui sobreviver em vários países, né, mostrando a minha arte, né? Trabalhei também 7 anos dentro do navio, indo de porto em porto, né? A Valéria foi lá me visitar, ela e minha mãe, eu lembro. E foi muito legal. Então foi essa mistura, né? Eu mostrava a arte e o fato de estar se locomovendo, isso também vem daquilo do que a gente gosta, né? Está na nossa alma, né? Mas tem uma coisa que tanto aqui no Brasil e lá fora, o pessoal sempre perguntava, Valéria, como ser uma criança dentro do circo. Como foi o crescimento, né? Como que é o crescimento da criança dentro do circo daquela época que é o circo tradicional? Uma coisa eu te falo, existia uma lei, é verdade, eu lembro. Existe, é verdade, uma lei em toda praça é o local, é o terreno que a gente ia, que a gente chamava de praça, né? Em toda praça que a gente ia, nossos pais nos matriculavam na escola mais perto. E a escola, né, por essa lei, era obrigada a nos matricular, mesmo ficando 3 meses em cada praça. E aí a gente foi levando os nossos cursos básicos, né? É verdade. Mas, na verdade, eles perguntaram como é ser criança no circo. A criança nasce no circo já em contato com aquela lona maravilhosa, aquele monstro, né? Aquele picadeiro. E ali é como a gente estava falando, a gente vai aprendendo naturalmente a arte que os pais vão passando para a gente. Mas espera aí, como é a criança que nasceu no circo? Ela passa sonho para as outras, porque ela começa a trabalhar desde pequenininha. Eu comecei aos 5 anos, o Roy também. A criança, ela circense, ela separa. Tem aquela parte que ela encara com toda a responsabilidade logo cedo. Normalmente, com 5 anos, ela entra em contato com o sagrado picadeiro. Mas ela é uma criança normal. Ela brinca no fundo do circo de pega-pega, de esconde-esconde, adapta umas brincadeiras, joga bolinha também. É uma criança como qualquer outra, cheia de alegria, de fantasia, com o privilégio de conhecer toda aquela fantasia, aquela magia
dentro da sua própria vida, onde ela já vai incorporando e vai crescendo, que aquilo faz parte da sua vida e da sua tradição. Mas ela é uma criança normal, que adora algodão doce, que adora maçã do amor, que tem suas brincadeiras, que tem as suas decepçõezinhas também. É uma criança normal com o privilégio de nascer embaixo de uma lona, né? Que a gente diz que já nasce assim, abençoado, em contato com toda essa energia maravilhosa. E foi isso, Roy, que a gente quis passar ao não cigano, ao Gadie. Nós, família Isbano, fazemos as nossas festas tradicionais, abrimos para os Gadies, para os ciganos, enfim, para todas as pessoas. Essas festas acontecem há mais de 20 anos, onde Zurka teve a ideia de abrir para o público conhecer a nossa cultura, a nossa arte, porque pairava uma série de coisas e preconceitos e confusões. E Zurka, naquela época, com meu pai, falou assim: espera um pouquinho, vamos fazer uma festa onde fale apenas da nossa cultura, mostre a nossa culinária, mostre a nossa arte, mostre a magia dos oráculos, que faz parte, mostre o circo, que é a fusão da nossa arte. Foi aí então que nós começamos a nossa festa, me lembro como se fosse hoje, num buffet infantil para 50 pessoas. E a nossa última festa tinha mais de 2.500 pessoas. Era uma festa que a gente falava que era um encontro no fundo da nossa casa, onde a gente recebia os nossos amigos, agregando a nossa arte, dando um pouco do nosso amor, mostrando o que é ser cigano, mostrando e dividindo com aquele público na festa a nossa alegria, trazendo ele lá do mundo de fora e fazendo com que ele, naquelas 4 horas, 5 horas de festa, ele estivesse além de tudo, ele se transportasse para viver aquela energia, aquela emoção que contagiava todos ali. E a hora do nosso circo era a hora da gente retribuir todo aquele amor que todas as pessoas que a gente é grato, que frequentou as nossas festas, era o momento da gente retribuir. Então, na hora do circo, era a hora dos Isbano falar: muito obrigada pela ajuda, muito obrigada por estarem com a gente, muito obrigada por dividirem esse momento e fazer com que a gente tenha a oportunidade, através de vocês, de mostrar de verdade o que é ser cigano e o que é ser circense. Retribuir. Então, na hora do circo, era a hora dos Isbano falar: muito obrigada pela ajuda, muito obrigada por estarem com a gente, muito obrigada por dividirem esse momento e fazer com que a gente tenha a oportunidade, através de vocês, de mostrar de verdade o que é ser cigano e o que é ser circense. Inclusive, tem detalhes, por exemplo, essa música que a gente usa e utiliza ficou meio como uma marca para o nosso show, porque a gente usa essa mesma música, né? Eu tenho até hoje amigos que falam: eu lembro, quando eu escuto essa música, eu lembro de vocês, né? Que é a música que vocês, né, vão ter também o prazer, né, de ver o show que a gente... apresentação, que a gente fez. A gente apresenta com Viva la Música. Uma coisa que me perguntam também é a questão, e que até não me perguntam, me fazem sempre uma observação que eu acho legal a gente falar. O circo está morrendo. O circo, né, está morrendo. Então, assim, é bom a gente também entender, a gente que vive, né, que viveu e que vive ainda fora do circo, né? Então, eu sempre respondo: não, calma, o circo não está morrendo. Como tudo, né, a gente sofre transições.
e mudanças. A gente saiu daquele circo tradicional, que é o circo que a gente acabou de contar mais ou menos a história, e entrou por uma outra fase, que é o circo contemporâneo, o circo moderno que eles chamam. E daí a gente teve transição, a gente teve algumas dificuldades, sim, de armar o circo. Encontrar os terrenos, né? E daí aí começa a transição. Eu não chamo de dificuldade, mas eu chamo de evolução, porque daí nós, circenses, tivemos que abrir mais e mais o leque, e todo aquele tradicionalismo de respeitar o nosso material que a gente utilizava, ou de, né? Verdadeiro que é sagrado. A gente começou a sair, descobrir, né, o mundo. Os circos pequenos tiveram algumas dificuldades, foram assim para outros lugares, ou no interior, né? Os circos grandes, que sempre esperavam o público, começaram a trabalhar também com publicidades, com marcas, para chamar, né? Projetos de marketing, foi e aí, onde nós que morávamos, que não estávamos viajando, que estávamos em um lugar fixo, aí que a gente teve que buscar possibilidades. Tivemos que enfrentar esses desafios e buscar possibilidades de trabalho, mais ainda. E é onde também, né, eu me tornei professor, né? Isso. O circo está morrendo? Não, o circo está mudando, o circo está se adaptando. Você encontra picadeiros em todas as possíveis formas. O circo não morre jamais. O circo está em cada olhar de uma criança. Enquanto existir uma criança, vai existir a energia e a fantasia do circo. Pode ter outras formas, como o Circo du Soleil, mas que vai trazer na sua essência essa alegria, o brilho, a magia. Isso nunca vai acabar. Muda-se a lona, mas não muda-se a energia e o amor de se trabalhar com uma arte milenar tão antiga e tão valiosa e tão poderosa para tão chamadas ultimamente as curas. O circo é uma cura. Hoje é tão comum todo mundo falar: você tem que se curar, você tem que... É isso aí. É o que a gente vê na nossa vida. O circo, ele é uma cura para as nossas almas. E agora expandido para tanta gente, né? Qualquer um que se identificar pode aprender a arte do circo, não é? E a gente fica feliz, porque a gente pode ir embora daqui a um tempo, mas sabendo que a nossa arte, que a nossa tradição nunca vai perder a sua força e a sua vida, né? E viva o circo! Viva o circo! Viva o circo! Então, e falando ainda do circo tradicional, uma das coisas que eu lembro e que, né, que era bem legal é a naturalidade de tudo, né? Era o circo família, como a gente sempre chamou, né? Então a família, ela fazia tudo, né? Desde a hora, era uma equipe. Isso é legal, a gente sempre lembrar. É uma equipe, não estávamos sozinhos. Todos ajudavam, desde a chegada do circo naquele terreno. E o engraçado é que antes o pessoal já sabia. E olha que não tinha, né, meios de comunicação avisando. O pessoal do bairro já sabia que a gente ia chegar, né? Era bem legal. Os artistas estavam chegando. E daí eles também, eles acompanhavam, eu lembro, eles acompanhavam a montagem, porque assim, era a estrutura básica, né? A curiosidade, e eles viam e observavam todos, os filhos, os pais, os avós, todos. Já sabíamos exatamente o processo, passo a passo, da montagem do circo. E montado era muito legal, porque, como eu falei, como não tinha meio de comunicação, o circo era o circo, então a gente fazia, para chamar a atenção mais ainda daquele terreno, daquela praça, daquele bairro, a famosa passeata do circo. Lembrando, somente os artistas, não trabalhávamos com os animais, não utilizávamos os animais para essa passeata, nem para os espetáculos. Na verdade, Roy, foi bom você ter falado, Circo Urbano nunca trabalhou com animais assim, né? A gente não trabalhava com animais. Isso
importante, você sabe, principalmente no nosso mundo, né? Na atualidade a gente sabe que o artista somos nós. Né? Isso a gente consegue, essa observação é bem importante para a gente carrega até hoje e sempre vamos carregar essa ideia. Mas voltando à passeata, então era aquele momento que os artistas utilizavam as fantasias, né? Os palhaços, a contorcionistas, malabarismo, a gente levava para a rua e a gente fazia aquela passeata com a bandinha. A bandinha na frente e os artistas atrás, comunicando à cidade que o circo chegou. O circo está aqui, venham nos ver e nos prestigiar. E como o Roy falou, o circo tradicional ele era família, né, Roy? Então, por exemplo, as famílias eles eram os montadores, os organizadores, o palhaço era malabarista, era trapezista, era o ator da segunda parte, ou seja... Era o administrador. Nós fazíamos... Porque tinha que ficar na bilheteria. Tinha a bilheteria do circo. Era tudo. E também tinha aqueles, vou contar em segredo aí, tinha os que furavam a lona, gente. Que entravam por debaixo do pano para assistir o espetáculo. Porque eu conheço, tem muito adulto hoje que falava assim, eu lembro do circo. A gente furava, né, tudo garotada. Tinha alguns que escapavam e entravam debaixo da lona. Eu vou confessar uma coisa. Às vezes eu até via aqueles menininhos, aquelas crianças entrando por debaixo da lona. E eu falava assim, vou deixar entrar e vou fingir que eu nem vi. Porque, óbvio, o circo era do povo. E aquela criança que fazia questão de pular a grade para ir nos ver, era uma bênção. E a gente fingia que não via, né, Roy? Eles passavam por debaixo, a gente falava, que delícia! Muito mais gente para a gente poder trabalhar, agregar e passar a nossa arte. Muito legal. Gostoso, né? De falar sobre a gente, sobre as nossas vidas, a cultura, a arte. Por que não terminar com aquela grande poesia que sempre nos emociona? Sim, eu já tinha falado da outra vez, né, na gravação, mas Urca Esbano demonstra nessa poesia o que é ser cigano. Um dia, além do Oriente, de onde tudo começa, partiu meu povo contente, caminhando sem ter pressa. Quando partiu, ninguém sabe. Porque partiu, ninguém diz. Partiu quando deu vontade. Porque partiu, porque quis. Então, aqui aparecemos sem nunca saber quem fomos. Nosso passado esquecemos, só interessa o que somos. O ontem sempre é passado. O amanhã sempre o futuro. Vivemos despreocupados o hoje, que é mais seguro. Dizer que pátria não temos é uma grande insensatez. A nossa pátria, sabemos, é maior que a de vocês. Sua pátria, um país somente. A nossa, toda essa terra que Deus nos deu de presente por nunca fazermos guerra. Somos um povo que canta, feliz por saber viver. O pôr do sol nos encanta. Amamos o amanhecer. E assim, sempre de partida, ora no campo ou na cidade, amamos a nossa vida. Somos reis da liberdade.